carreira! Bem-vinda à segunda parte da nossa série. Gente, e cada semana, cada dia está melhor que a outra. Semana passada nós tivemos aqui mulheres incríveis compartilhando das suas histórias. E essa semana não vai ser diferente. Nós vamos começar hoje com a Violeta, que tem uma história linda aí no empreendedorismo, em alguns desafios que ela teve, né, com o filho e transformou isso em um propósito. Vocês vão entender um pouquinho mais, né? Nós vamos ter empresárias, né, de segmento de moda, segmento de beleza. Temos uma empresária que teve um crescimento em plena pandemia, né? Ela vai estar com a gente na quarta-feira compartilhando, né, como ela teve esse resultado, né? Muitas pessoas fechando as portas e ela cresceu, ela abriu um novo negócio além do que ela já tinha, né, em plena pandemia. Então ela vai compartilhar com a gente. Vamos ter também, né, uma pediatra, a doutora Lu, que vai estar compartilhando um pouco da história dela, né? Nesse período da medicina, ela teve o baby, né, nesse período da medicina. Então foi algo assim bem desafiador, porém, né, ela vai compartilhar com a gente um pouquinho como que foi tudo isso. Aqui ela falou para mim que tá travando, né? Ou então tentar sair daqui onde eu estou e ir para um lugar que a conexão esteja melhor, né? Vamos lá. E daqui a pouco a Violeta vai estar chegando aqui, né? A nossa primeira aparição aqui caiu, mas não tem problema não. A gente voltou aqui, a gente faz de novo, né? Então, você que está chegando aí, Keila, né, Lu, já vai compartilhando, né? Porque o que é bom a gente compartilha, né? E a gente tem realmente aí tido histórias, gente, maravilhosas, né? De mulheres realmente incríveis. Mulheres como eu, como você, né, mas que decidiram escrever uma história e fazer diferença, né, na vida de outras pessoas. E hoje, né, sempre quando eu convido uma mulher para estar aqui, eu sempre digo exatamente isso. Eu falo que a nossa missão é ser luz, né, e ajudar a iluminar o caminho das outras mulheres, né, que Deus coloca na nossa vida. Então você está aí assistindo essa live, eu sei que não é por acaso, né, que você apareceu aqui, né, que você entrou aqui, tem alguma coisa aqui que realmente vai fazer diferença na sua vida. Vamos lá, vou chamar Dona Violeta aqui, vou enviar aqui o convite para ela. Ah, tá, ela me pediu para chamá-la nesse outro aqui, vamos lá, deixa eu mandar aqui. Violeta, te chamei. Pronto, ao ar da graça. Cheguei. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Então, mulher, caiu a nossa primeira conexão, mas não tem problema não. A gente voltou aqui. Não, Eu até, acontece. até eu sempre falo assim, né? Quando tá desafiador é porque é aí que o negócio é bom. Vamos lá. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Ok. Se você tiver o fone, é melhor que aí não dá microfonia. Então Mas não se não, tem. não. Então não tem problema, a gente faz aqui. Eu estava compartilhando com as meninas, né, assim, que esse projeto tem sido, assim, muito legal, porque cada mulher tem a sua particularidade, tem o seu jeito de enxergar essa questão da maternidade, é, a forma como isso teve impacto na vida dela, né? E você me compartilhou um pouquinho da sua história, achei muito legal de conhecer. E eu falo assim que às vezes tem uma pessoa ali, né, do outro lado que precisa escutar a sua história, né? Porque às vezes Verdade. ela fala assim, às vezes ela não vai se identificar comigo, ela não vai se identificar com outra mulher que passou aqui, mas às vezes a sua vai fazer diferença. Então, estou agradecida de você ter dito sim pra gente estar aqui agora de manhã, né? E eu queria que você se apresentasse. Quem é a Violeta, né? Para quem não conhece, enfim, vamos lá. Eu sou a Violeta para os amigos e a Violenta para os inimigos. Eita, meu Deus, essa mulher chegou chegando. Eu sou casada há quase 20 anos, tenho dois filhos, uma menina de 13 e um menino de 8, quase 9. Uhum. Uhum. Sou dona da marca Minduim, né? Legal. Que é uma marca de amendoins doces e salgados, agora mais doce, né? Uhum. Sou casada com o Cadu,
e tô aí, me divertindo na vida. Ótimo, isso é muito bom. Que a gente tem que fazer, até eu falo assim, às vezes as pessoas ficam muito focadas assim, na onde ela vai chegar, no resultado e tal, e ela esquece de viver o aqui e agora, né? E quando você fala assim, eu Sim, estou aqui, né, me divertindo, você está aproveitando o presente, né? Então isso é exatamente. maravilhoso. E me fala aqui, Violeta, assim, né? Você já falou aí que você está há um tempo casada, tem dois pequenos aí que já estão grandes, né? É, E assim, como que foi como a maternidade chegou para você? Quais mudanças você sentiu, assim, como mulher, né, como profissional? Não sei se você já trabalhava, como que foi tudo isso? sim, eu costumo dizer que eu trabalho desde os 8 anos de idade, né? É maluquice, mas minha mãe me largava na fila do banco na época do overnight, eu num banco, meu irmão no outro, e o nosso Eita. serviço era guardar a fila no banco, porque a hora que saía a taxa maior, ela corria para o banco que estava com a taxa maior. Então, às vezes, eu ficava até 5h30, 6 horas no banco, banco Nossa. fechado, e eu lá. Então, desde os 8 anos eu trabalho. Minha família tem uma empresa, né, de gases industriais e eu sempre trabalhei com os meus pais. Eu sou formada em direito, mas é claro, eu nunca exerci porque não é para mim. Uhum. E aí eu sempre, como eu nasci e cresci dentro de uma empresa, né, trabalhando com o meu pai, eu sempre quis ter o meu próprio negócio. Meu pai me formou, me forjou para eu ser dona do meu nariz. E então eu Sim. trabalhei, casei, eu e meu marido fomos trabalhar com meu pai, moramos com eles, perto deles, junto com eles lá. E eu pedi a Deus muito tempo um negócio e tive a ideia do amendoim. Porém, a maternidade nunca foi, para mim, um objetivo de vida nem um sonho de consumo. Isso eu sempre falo, né? Uhum. Quando eu engravidei da Agatha, eu já tinha 6 anos de casado e foi um susto, não foi planejado. E 4 anos, quase 5 anos depois da Agatha, veio o Azaf, que também foi um susto, não foi planejado Eita. também. Mas assim, o que mudou na minha vida é que eu fiquei muito mais empática. A Hum. maternidade me trouxe isso. Fiquei bem mais empática. Mas Uhum. eu vivia na vida louca, de correria, de trabalhar. A minha filha ainda eu curti um pouco mais. Eu fiquei mais tempo com ela, porque não era nota eletrônica nem nada. Então, o meu pai, o Cadu, os meninos na rua faziam as notas e eu fazia a cobrança como dava. Mas Sim. quando veio o Azaf, já era nota eletrônica. Então, ele nasceu numa sexta-feira. Segunda-feira, estava com o pé inchado desse tamanho, ponto Eita. na barriga. Eu mudei o meu escritório, é um sobrado, né, lá. Eu Aham. peguei o escritório da sala lá embaixo, mudei para a sala de cima, para eu ficar a 10 metros do escritório. Olha que loucura. Meu E Deus. Ah. passei muito nervoso, meu leite secou com 6 meses, e com 6 meses eu mandei ele para a escola, né? E, na verdade, eu não me sentia culpada naquele momento, Uhum. porque era tão louco o ritmo. O telefone começava a tocar às 6 da manhã, às vezes tocava às 3 da manhã lá em casa, E- né? E até meu pai que colocou essa regra, a gente atende o cliente a hora que ele precisar. E até um dia que o telefone tocou às 3 horas, era uma empresa muito grande lá de Bauru, e eu xinguei quase o cara. Eu falei, cara, você tem noção que são 3 da manhã? Eu só tô acordado porque eu tô com um bebê de meses, eu tô amamentando. Aí ele, ai, não, você me desculpa, enfim, né? Que meu pai não escute isso, porque ele não sabe. E, e aí, então, a maternidade me trouxe essa empatia. Eu fiquei mais serena, né? Ser mãe nunca foi meu sonho de consumo. Não tenho muitas habilidades com criança. As pessoas dizem que eu tenho, mas eu prefiro acreditar que eu não tenho, a louca. E por causa do meu filho, no fim das contas, ele foi para a escola muito cedo, né? Com 6 meses. Uhum. Quando ele tinha uns 3 aninhos, a diretora e a professora me chamou, falou: olha, o seu filho, a gente precisa conversar sobre ele. Eu falei, ah. E aí elas disseram: olha, o seu filho não faz as atividades, ele não reconhece letras, ele não reconhece números, ele não sabe as cores, ele não responde nada, ele não faz nada na sala, ele não socializa. Eu falei, e o que você quer dizer com isso? Aí ela falou assim, então, quer dizer que eu vou pegar mais pesado. Eu falei, mas a professora é você. Você acha que você tem que pegar mais pesado? Já devia estar pegando.
Lá no momento ali eu fiquei tranquila e calma, dei razão para a professora, até a diretora falou, viu, eu falei que era tranquilo conversar com ela. Mas depois eu cheguei em casa, né, sangue foi esfriando, eu fiquei putaça da vida. Porque eu falei, meu filho tem 3 anos, por que uma criança tem que saber letras, tem que saber números com 3 anos, né? Mas eu já notava que tinha alguns probleminhas. Ele só brincava em movimento e ele socializava com a gente. Até hoje, ele é muito desconfiado, ele não confia em mim, ele não confia em ninguém. E aí eu comecei a observar mais o meu filho e passou daquela, era uma escolinha particular, bem pequena, com 60 alunos na época. Então, era ele mais 8 na sala. Então, a professora podia, com certeza, dar muita atenção para ele. Aí eu peguei e mudei ele para uma escola municipal, que é uma escola fantástica em Bauru, que tem uma estrutura magnífica, tem 2 parques, tem tanque de areia, tem piscina. E aí, a professora de lá era muito amorosa, né, dessa escola estadual. Da escola particular, o que a professora começou a fazer? Pegava ele e colocava ele na... Ele não fazia as atividades, as crianças saíam para o intervalo, saíam para brincar, e ele ficava sentado ali tentando fazer a tarefa, que não fazia, obviamente. Então, ele foi juntando isso, ele começou a ficar com ódio da escola e tal. E quando ele foi para a escola municipal, a professora era muito amorosa com ele, pegava ele no colo, abraçava, beijava, elogiava. Isso ajudou porque ele começou a se interessar a ir para a escola, pelo menos, né? Claro que ele ia até o portão resmungando, depois ele entrava e ficava de boas. Mas a professora também veio, a diretora veio e reclamou, olha, seu filho não tem dia da piscina, todas as crianças aguardam ansiosamente a piscina, ele não brinca com ninguém, ele só fica perto da professora e da total. Então, desde os 3 anos, acendeu um alerta em mim. Então, ele foi para essa escola, para a pré-escola, ele não teve um aproveitamento total. Depois disso, eu me mudei de Bauru, né? Que aí eu resolvi que eu ia focar no meu negócio. E para focar no meu negócio, eu mudei de cidade. Eu vim para Santa Catarina, bem pertinho, só uns 800 quilômetros longe de Bauru, né? E chegou aqui, ele foi para uma escola aqui na cidade, mesma coisa, ele não evoluiu. Primeira série nada, segunda série nada. Chegou agora esse ano, 3º ano, e ele sem estar alfabetizado. Então, eu como mãe, desde os 3 anos, comecei a procurar meios, métodos, respostas, o porquê daquilo. Sim. Eu não consegui, né, saber se ele tem laudo, se ele não tem, enfim. Mas uma tia minha veio e falou, Violeta, e eu comecei a conversar com ela, ela é especializada em educação, em alfabetização, principalmente alfabetização tardia. E ela falou, eu tenho um método, e esse método, ele pode ajudar o seu filho. Falei, bom, eu consigo aplicar? Até um dia ela falou assim, não, seria bom que você tivesse algum conhecimento. Nisso, eu estava buscando saber, conhecer sobre todas as pedagogias, a pedagogia Waldorf, a pedagogia Montessori. Comecei a procurar, aquilo não fazia sentido para mim, porque saía do nada para o lugar nenhum, não me ajudava em nada. E aí essa tia veio e falou, não, eu tenho uma metodologia, chama metodologia mista, e vai te ajudar. Tá bom. Aí ela falou, eu preciso achar o material. Aí ela achou o material, eu copiei o material, era um livro desse tamanho assim. No fim das contas, esse material, ele é voltado para professoras, né? Então, ele tem toda a metodologia explicada e depois como aplicar o método. O que é o método? O método é uma história, onde você conta a história para a criança e essa história tem vários personagens. E esses personagens representam uma letra e cada personagem tem um som. Para mim, aquilo foi assim, nessa altura do campeonato, eu estava até estudando neurociência, vai vendo, para entender a cabeça da criança. Sim. Né? Mas, Violeta, deixa eu só fazer uma observação. É muito legal você expor isso, porque assim, às vezes as mães ficam assim, esperando que a escola vai ter uma atitude, que a professora vai fazer um milagre, e assim, eu acho que essa responsabilidade a gente tem que ter, de correr atrás. O que eu, como mãe, posso fazer? E é muito bacana. Vai lá, continue. E aí, como eu estava estudando sobre neurociência, eu descobri que o cérebro, ele demanda muita energia e ele grava mais com imagens. E o meu filho, não tem como, gente, eu não sei se eu não sei se vocês conseguem privar as crianças dos eletrônicos. Porque mesmo que eu não dê, alguém vai dar.
é a avó, Sim. é a tia, é a prima, ele vai ver com alguma outra criança. Então, eu cheguei na conclusão de que esse é o futuro dessa geração. Eu preciso ensiná-lo a lidar com isso. E ele muito pequenininho, ele pegava qualquer coisa assim, e já era assim, ó, com o dedinho. Não sabe ler, não sabe escrever, não sabe falar, ele não sabia falar, mas sabia mexer no celular, ele sabia baixar aplicativo sem saber falar direito, entendeu? Quando ela me mostrou esse método, eu falei, gente, isso daí pode dar certo. Por quê? Porque na neurociência, a gente grava, eu estava explicando como que a gente consegue mexer com o pensamento das outras pessoas. Quando a gente conversa com as outras pessoas, cada pessoa tem uma imagem formada para cada palavra. Essa imagem é formada no cérebro. Então, o cérebro ele acessa a imagem, ele não acessa a palavra escrita. Falei, mano, é isso, é a chave. O menino só vive com imagem, é desenho, é YouTube, é não sei o quê. Um método que trabalha imagem e som na cabecinha Legal. dele, ele vai pegar. Dito e feito. Aí, no ano passado, eu tentei aplicar a metodologia, não deu certo, porque ele ia para a escola, ficava na escola, aí chega em casa, aí eu estou trabalhando, Então, eu aplicava assim, de vez em quando, 2 vezes na semana. Esse ano nós tivemos a benção da pandemia, né? Para algumas foi um terror, para mim foi uma benção. Por quê? Porque a criança não foi para a escola. Como eu tenho horário flexível, eu falei, bom, agora teve semanas que eu apliquei 5 dias, teve semanas que eu apliquei 3, e, para a glória de Deus, agora ele está já no final do processo da alfabetização. Que legal. Eu consegui alfabetizar ele em casa, né? Só que me acendeu uma luz, porque aí eu fui para Bauru, faz 3 meses, eu fiquei 3 meses aí, faz um mês só que eu voltei para casa, e eu fui visitar todas as minhas amigas, todas as minhas colegas daí, e todas com a mesma reclamação. Eu não sei o que eu faço na pandemia, eu não sei como lidar com meu filho na pandemia. Olha, minha filha está na 4ª série e não foi alfabetizada. Falei, gente, eu tenho um negócio na mão, que eu posso ajudar um monte de gente, por que que eu não transfiro isso para a linguagem da mãe? Porque eu Legal. passei por esse processo de não, Uhum. de ler aquilo. E quando eu peguei o método na mão, eu não entendia nada, nada. E a história, por ser uma história para criança, ela não tem pé nem cabeça. Então, é um jacaré que fala com um sapo, que fala com uma escova, que fala com um óculos quebrado. E aquilo ali não fazia sentido nenhum para mim no começo. No primeiro ano que eu peguei o método na mão, eu falei, gente, que baboseira isso daqui. Só que agora, é, mais madura e vendo o resultado, eu falei, é isso, as mães elas não Legal. precisam ter esse conhecimento todo da metodologia, das pedagogias, de como que foi formada e blá, blá, blá. Ela só tem que saber aplicar o método. Se ela conseguir aplicar o método, e eu conseguir, qualquer mãe consegue. Aí o que eu fiz? Em janeiro eu fiz um canal, que na verdade eu queria dividir esse canal, Uhum. como que eu direciono a minha filha, porque também é um projeto muito antigo. Eu nasci, cresci dentro da igreja, fui criada, educada para casar, para ter um homem só na vida, e pipipi, popopó. Ótimo, perfeito, lindo, maravilhoso, tudo deu certo na minha vida. Porém, teve muitas coisas que eu poderia ter economizado tempo, que eu vim aprender com 15 anos depois de casada, entendeu? Falei, não, meu, Uhum. tem muita mulher com esse mesmo problema. Então, eu já tinha um projeto, até eu converso com a Bia, com algumas outras amigas, que eu falo, ó, eu queria fazer um projeto chamado Escola de Esposas, porque tem Que coisa que sua mãe não legal. vai te falar, tem coisa que a sua Sim. líder da igreja não vai te falar e Ô, não tem nada a ver. Violeta, eu dei uma olhada no canal e eu vi, né, algumas coisas e eu achei muito bacana isso, porque é fato. E um dos pontos que eu quero até agregar aqui, que eu acho, e você comentou comigo, você falou assim, Bel, eu saí de Bauru e fui para 800 quilômetros longe, né? Eu morava em Bauru também, hoje eu moro em Brasília, já faz 10 anos que a gente está em Brasília. E isso é uma outra coisa que eu falo assim, as pessoas às vezes falam assim, ah, é muito bom estar perto. É bom, mas eu acho que esse começo do casamento, quando você vai para longe, só tem vocês dois, vocês criam a sua identidade, vocês criam a Sim, forma que vai ser a família de vocês, a história de vocês. Cara, isso faz muita diferença pro casal,
legal para a família. Você sentiu isso, né, estando perto e indo para longe? O quanto vocês evoluíram estando mais Muito, longe, né? sim. Então, aí, eu até tentei fazer esse projeto enquanto eu estava em Bauru, mas ele não fazia muito sentido. Hoje ele faz todo sentido. E aí eu abri esse canal, claro, a Keila há mais de 6 anos, ela tá na minha cabeça. Faz o canal, faz o canal, faz o canal. E aí, em janeiro desse ano, eu falei, não, eu vou fazer. E não era só a Keila, tinha mais um monte de gente que falava, por que você não abre um canal? Então, o objetivo do canal era esse, era mostrar como que eu educo a minha filha. Dividir isso Sim. com mulheres para educar meninas, principalmente adolescente. Eu sempre fui líder de adolescente, amo adolescente. Eu acho que é a fase mais legal da vida, né? Tem gente que adora criança, eu amo adolescente. No Ó, fim a das Keila pôs o contas, canal aí, viu, gente? A Keila pôs o canal aí, ó. Depois vocês olham aí. No fim das contas, a primeira série que eu fiz foi sobre como direcionar meninas, né, para relacionamentos saudáveis em todos os âmbitos. Mas eu falei, não, eu preciso de um negócio mais enfático. E aí me veio nesse bolo todo que eu ia fazer a escola de esposa, eu fui fazer uma programação de disparo para o YouTube para a empresa do meu pai. E eu vi que dia 8 de setembro era Dia Internacional da Alfabetização. Falei, gente, eu tô dormindo no ponto, eu posso ajudar as mães com isso. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lançar já as 2 séries de uma vez, que se lasque, eu vou me lascar, porque eu vou ter que produzir conteúdo. Vai ter que Eu vivo, correr. eu vivo pensando nisso e eu falei, não, eu vou me lascar, mas eu vou fazer. E até no fim das contas, eu falei, esqueci de uma coisa? Eu vou colocar na Edusa a apostila, eu redigitei, fiz uma apostila com a história, Legal. pela visão da mãe, para uma mãe que não tem conhecimento nenhum na área, ela pegar a apostila, ler a história, tem as instruções, aí lá na Eduz também tem a lista, me deu a ideia, vou colocar a lista de exercícios. E todas as Legal. quartas-feiras eu faço uma live ensinando como aplicar os exercícios, quais as dificuldades que podem surgir, se alguma mãe tiver uma dúvida, já entra lá, já comenta, a gente já discute e já nasceu a ideia de já mais 2 lives, que é o aspecto emocional da mãe, porque você ensinar a sua criança em casa, dá vontade de socar a criança, né? Eu falo por mim Opa! mesmo. Vamos lá. Você entrou no ponto que as mães estão sofrendo nessa pandemia. Justamente por isso, porque eu acho assim, foi aonde as mães, acho que nunca valorizaram tanto o ensino e as professoras como agora. Porque é Sim, difícil você ensinar. Meu pequeno tem 6 anos e eu falo assim, gente, tem dia que ele não quer fazer aula online, tem dia que não rola, aí chora, aí estressa ele, estressa eu. E eu falo, gente, é muito realmente complicado. Então, olha assim, que legal, porque você quando a gente conversa, fala assim, Bel, através da dificuldade do meu filho, eu descobri um grande propósito, né? Que é ajudar outras mães. E eu acho que sim. é isso que é legal. Eu falo, gente, quando você descobre que através daquilo que você faz bem, né, pode se transformar em uma ferramenta para ajudar vidas, aí pronto, aí a coisa realmente acontece, né? Sim, eu acordo assim, empolgada, empolgadaça. E aí, na última live, até uma mãe pegou e falou assim: o que eu faço com uma criança de 5 anos? Eu falei: peraí, 5 anos não é a minha faixa é dos 7 aos 11, né? 5 anos é pré-alfabetização, eu não estou Uhum. trabalhando com pré-alfabetização. Aí eu pensei: por que não? Vamos buscar uma ferramenta para essas mães, tadinhas. Sim, E aí já me conectei com uma pedagoga que só trabalha para legal. alfabetização. Então, agora todas as quintas nós vamos ter uma live no Instagram para as mães que têm crianças entre 0 e 6 anos, né? Muito legal. E é a pré-alfabetização. E as mães, elas têm vontade de socar as crianças, gente. Você acha que não passa comigo? Viu? Se Meu, já vocês dei estão cada passando por isso, é normal, viu, gente? Não é só você, não. normal. É normal. Só que o que a mãe precisa entender é que, até eu falei isso na última live, por que que você grita com o seu filho? Você grita por quê? O problema é porque ele não consegue aprender, ou é o problema de você estar ali desprendendo um tempo que você deveria estar lavando louça, você deveria estar arrumando a casa, você deveria estar trabalhando. Na verdade, a raiva não está relacionada com a criança, porque a criança é o ser que a gente mais ama no mundo.
A raiva, ela está relacionada conosco. Nosso acesso de raiva, ele diz respeito a nós, não diz respeito à criança. E quando a mãe consegue entender isso, é como desconectar um negócio na cabeça dela. Isso aconteceu comigo. Então, às vezes, o meu filho está com preguiça, ele está fazendo birra. O meu filho, ele sofre fisicamente, ele chora e sua de nervoso, porque ele não consegue Não. fazer as coisas. A minha vontade é o quê? Esfregar a cara dele no chão. Hoje, já não mais, porque eu falo, meu, não tem como, essa Sim. criança é pequena, ele só tem 8 anos, ele não pensa igual eu, isso para ele é o fim do mundo. Então eu pego, eu acolho, abraço e beijo, falo, filho, você consegue, você é capaz. Então, muitas vezes, por conta da nossa vivência, por conta da nossa história de vida com o próprio pai, com a própria mãe, a gente transfere isso para a criança. Eu fui para Bauru, fiquei 3 meses lá e fiz um curso, né, de educação emocional, inteligência emocional, e eu Sim. descobri que esse fato de eu sempre falar, não gosto de criança, não quero ter filhos, tenho medo de ter filhos, na verdade era um problema meu lá de trás com a minha mãe. Então, para eu entender isso, eu falava, Sim. mano, é verdade. Então, hoje, depois desses 3 meses, mais ainda, já chego nele sabendo que ele é a parte mais Sim, fraca e eu preciso me manter. e Violeta, você veja só como é importante, tipo assim, você descobriu isso. E nós, mães, a gente precisa entender que, né, uma crença, ela é formada de 0 a 6 anos e ela vai se fortalecer dos 6 aos 12. Então, olha a responsabilidade que nós pais, né, os Exato. professores, enfim, temos. Então, a gente tem que ter muito cuidado de, como a Violeta falou assim, poxa, por que que eu tô me sentindo assim? Por que eu tô com raiva? Por que que eu... Porque assim, depois que você falou, não tem como engolir de volta. É igual se você Não, catar um travesseiro de pena, jogar, né, sacudir ele ali de um prédio, em cima do prédio, e depois falar assim, desce lá e recolhe todas as penas. Não vai ter como, porque você não, é jogou. impossível. Então, assim, as nossas palavras é o que a Bíblia diz, ela tem poder para a vida ou para a morte. Então, como mãe, a gente precisa aprender a ter essa consciência, entender isso, busque ajuda realmente. Poxa, por que eu tô assim? O que eu posso melhorar? Quem pode me ajudar? Quem está passando por isso e tal? Gente, não é errado, não é feio você buscar ajuda, né? Porque Não. é necessário. Tem horas que a gente precisa realmente recorrer a ferramentas, né? E eu acho que o primeiro passo para você melhorar é você assumir que você está com raiva. Porque antes, eu mesmo, eu sempre quis, desde adolescente, desde criança, talvez até por conta da vivência, a minha mãe era extremamente exigente. Gente, não, olha, vocês já viram criança que morre de medo da mãe? Era eu. Eu tinha taquicardia. Isso até pouco tempo atrás. Taquicardia. Eu escutava o barulho da moto da minha mãe, me dava um treco, um negócio. Telefone, eu tinha pavor de telefone. Por quê? Porque eu sabia que quando eu estava na casa da minha avó e o telefone tocava, só tinha uma pessoa que ligava para casa da minha avó, que era minha mãe. E ela falava, fica no portão que eu vou te pegar. E para mim aquilo era o inferno, né? Só que hoje, graças a Deus, depois de curso, depois de encontro, depois de veredas antigas, método CIS, eu consegui entender, consegui liberar ela e consegui me entender. Então, eu acho que o primeiro passo é você assumir. Eu tenho esse problema. O segundo passo é você entender que você é humana, que você não é a Mulher Maravilha do filme, que faz Sim, lava-louça, dando pirueta e fazendo karatê. Entendeu? Assume que você está cansada, poxa. E outra, louça tem todo dia, trabalho tem todo dia, sim. casa tem todo dia. Às vezes, quantas vezes quando minha filha era menor, às vezes ela estava irritada. Para você ter uma ideia, a minha filha, eu trabalhei 1 ano com ela dentro do carro na cadeirinha. Eu fazia cobrança o dia inteiro. Nossa. Tinha dia que ela estava impossível, não era para menos. Tanto é que ela fez 1 ano sem saber andar. Ela não andava e não engatinhava. E aí, o que eu fazia? Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu falava que ia trabalhar nada. Eu parava lá na Alameda, tinha Alameda Quality Center em Bauru, que tem parque para as crianças. Eu sentava lá, eu tomava um café, nem gosto de café, mas eu tomava. E ficava lá matando o tempo a tarde inteira. Chegava em casa, meu pai, e aí, deu certo? Ah, hoje ninguém quis pagar, ninguém isso. Meu, assume que você está cansada. Sim. Entenda que Uhum, você não é a Mulher Maravilha. uhum.
É uma coisa de cada vez. E Sim. tenha um tempo para você. Nem que seja um dia na semana. Nem que Pois seja é. 2 horas na semana. Violeta, se eu só fazer uma. Olha, gente, meninas, vocês estão acompanhando, vocês têm percebido que todas as mulheres que vêm aqui têm levantado essa bandeira do tempo para você, porque às vezes a gente esquece da gente, né? E assim, É, e outra coisa, bato na tecla, nunca vai sobrar tempo. Tempo você cria para aquilo que é importante. Então, você é uma prioridade. Precisa sim, ser uma prioridade, porque senão, se você não tá bem, cara, não consegue ser boa mãe, não consegue ser boa esposa, não consegue ser boa profissional. não, não. E tem um negócio em mente. Nós, mulheres, a gente tem o hábito e a mania de estar sempre racionalizando. Como assim racionalizando? Contando historinhas para nós mesmos. Ah, mas a minha família precisa que essa casa esteja limpa. Ah, mas a minha mãe precisa que eu vá no mercado para ela. Aprenda a dizer não, querida. Aprenda a dizer não. Olha, o começo da libertação, a chave dos seus agrilhões é não. Fala não, não dá, hoje não dá. Ou então, finge demência, sai andando, entendeu? Por quê? Senão você vai ficar louca. É que nem a história do avião. A máscara caiu, você coloca em você primeiro. Se você não colocar em você e ficar tentando ajudar os outros, você vai morrer sem. O que adiantou? O que É verdade? adiantou? Entendeu? Então, nem que seja 1 hora, 2 horas. Tá difícil? Comece com 2 horas na semana. 1 hora na segunda, 1 hora na quinta, 1 hora na sexta. Que se exploda, desliga o celular. E se você não criar esse hábito, isso vai se perpetuar até os 80 anos, você vai morrer louca Uhum, e, pior, desvalorizada, porque a pessoa que não se ama, ninguém mais vai amar ela. é verdade. Entendeu? É isso que eu penso. E no Não, mas fim é você isso. tá certa. E eu acho assim que é algo que eu tenho batido muito na tecla com as mulheres. Quando eu pensei nessa série, eu pensei exatamente isso. Eu falei, gente, a mulher precisa entender que tem um tempo. Por exemplo, às vezes tem aquela coisa, mas eu vou fazer tudo, eu vou ser como eu vou ser a Mulher Maravilha que vai dar conta de tudo e tal, e todo tempo. Gente, não, tem um tempo, né? Que nem assim, você fala assim, você acabou de ganhar nenê. Tem um tempo, né? Veio uma personal aqui e ela falou assim, às vezes a pessoa fala assim, eu já quero para ontem voltar ao meu corpo. Ela falou assim, gente, são 9 meses de mudança. Não vai ser do dia para noite. E tudo é assim, não só o corpo, a cabeça, muda tudo. Tudo. Então a gente tem que se dar esse tempo. Que nem eu falo assim, eu já fui muito assim. Se eu falasse assim, mas eu vou deitar. Gente, eu tô com o bebezinho novo. Então tem dia que ele acorda 2, 3 vezes de madrugada. Aí eu falo assim, eu me permito, às vezes à tarde, depois do almoço ele dorme, eu deito e durmo um pouco também. Porque eu falo assim, não vou ficar, mas o que as pessoas vão falar de mim se souber que eu tô dormindo à tarde, que eu sou uma vagabunda, que eu tipo, olha a cabeça de muitas mulheres. Mas que Sim, faz assim, gente, ninguém tem que pensar ou falar nada de você. Você tem exato. que entender qual é a sua necessidade, qual é a sua prioridade. Porque se você não Sim, descansar, eu mesmo, se eu não descanso, eu começo a ficar nervosa, eu começo a brigar com todo mundo, aí eu fico triste, é uma incrível. Assim, se eu tô cansada, me dá uma tristeza, aí eu falo, opa, preciso descansar. Então, acende a luzinha exatamente. ali de alerta, né? A minha filha nasceu, ela foi para a escola com 1 aninho de idade. E aí eu pegava ela dormindo, porque ela sempre foi boa de dormir, pegava ela dormindo do berço e levava para a escola. Então ela ia com a roupa que ela dormiu, chegava lá, a tia que se virasse para trocar ela. Depois de um tempo, quando ela já tinha uns 3 aninhos, era obrigatório o uso de uniforme. Sabe o que eu fazia? Eu dava banho nela à noite, antes de dormir, e colocava ela para dormir com o uniforme. Então ela dormia de uniforme, eu já pegava ela do berço de uniforme e levava para a escola. A minha mãe, onde já se viu você fazer isso? Por que você faz isso? Deixa a menina dormindo com a roupa da escola. Falei, porque eu preciso. E era isso que eu fazia, foi o mecanismo que eu achei, para não ter que pegar a criança, acordar a criança, aquele chororô. Não, vai dormir de uniforme. O pijama dela era uniforme. Sim. Não, mas Violeta é legal, porque eu falo assim, ó, eu recebi várias mães aqui, e hoje eu treino muitas mães que querem conciliar carreira e maternidade, e o que eu falo é sempre isso, falo, gente, você precisa entender
e adaptar, criar uma rotina que funcione para você. Não adianta você se comparar, mas fulana faz assim, 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 mas não. A gente vai olhar para a sua realidade, a gente vai entender como você funciona, inclusive no aspecto biológico, fisiológico, eu falo assim, tem gente que é da manhã e tem gente que é noturno. Aí você pega o livro lá que é maravilhoso, né? O Milagre da Manhã, é lindo, perfeito, para quem é diurno. Que eu sou diurna. Eu gosto de acordar às 5, 5 e meia, 6 horas e me sinto super bem. Meu marido é noturno, então a gente fez um acordo. Aí eu falo assim, ó, de manhã eu acordo mais cedo, vou estudar, vou fazer minhas coisas e tal. Aí, assim, eu deixo o café pronto, ele e os meninos acordam umas 9 horas. Até 9 horas eu já fiz tanta coisa, né? E aí, assim, aí eu combinei com ele. Aí eles acordam, até umas 11h30 ainda é meu horário. Eu fico trancadinha ali no escritório, fazendo meu trabalho, ligando, dando treinamento e tal, mentoria. Aí eu saio dali e vou fazer almoço. À tarde ele trabalha, que ele tá home office. E ele, à noite, eu falo assim, aí no final do dia, eu levo as crianças na pracinha pra brincar, ele tem 1 hora pra ele fazer o que ele quiser, sem ninguém aqui em casa. Aí eu volto, a gente janta, e ele fica até 1, 2 horas da manhã, às vezes fazendo um curso, fazendo alguma coisa. Mas a gente entendeu que era assim. A gente é um casal, mas cada um tem a sua necessidade. Eu gosto de fazer minhas coisas cedo e ele gosta de fazer as coisas dele à noite, de madrugada. Então, o que a gente, mães, também precisamos entender é isso. Você precisa criar uma rotina que funcione para você. Pare de se comparar com a outra. Não. Aí a nega entra no YouTube, vê o canal da Flávia Kalina e quer ser a Flávia Kalina da vida. Não dá, filha. Tem coisa que não dá. Entendeu? A realidade da Flávia Kalina é outra. Eu falo isso por quê? Porque quando meu filho começou a apresentar os primeiros problemas na escola, eu falei pro Cadu, Cadu, eu vou tirar o Azaf da escola e eu vou fazer homeschooling com ele. O Cadu olhou pra minha cara e falou assim, ô, filha, você malemar tem tempo para ir no banheiro. Porque manhã, tarde e noite o telefone tocando. Você acha que você vai conseguir fazer isso? Falei, Cadu, não dá. Mas agora eu moro aqui, né, em Santa Catarina, tô longe, minha vida é outra, é bem mais devagar. E eu tenho condições hoje de pegar o meu filho e dar atenção para ele, dar aula para ele em casa, mesmo que seja 1 hora, 2 horas. Até descobri o método Pomodoro agora, que para ele foi ótimo, porque antes era 1h30, 2 horas, agora não. 20 minutos, pausa de 15, legal. 20 minutos e tchau. Beijo. Depois disso ele não absorve mais nada, né? Então, ele ficou bem mais feliz. E não sei por que cargas d'água, você que tem mãe, que é mãe que tem menino, me conta, porque ele me suga 237%. Ele é tipo, sabe aquela Monstros S.A., que os monstros eles precisam do grito da das energia. Crianças, da energia? Ele precisa da minha risada, da minha atenção para ter energia. E ele fica bravo, mãe, você não riu, eu falei uma piada, você não riu. Falei, oh, meu Deus. Me dá paciência. Eu falo, Então, às vezes eu paro. Tem dia que o Cadu fala assim, Violeta, eu lavo louça, vai assistir um filme com essa criança, vai dar atenção para ele. Eu falei, mas eu já estou dando atenção desde cedo. Mas ele precisa, vai. E eu vejo muito isso, eu vejo isso espelhado. Meu irmão era assim com a minha mãe, só que, é claro, minha mãe não tinha esse tempo. Sim. Ela foi a maluca do trabalho também. E isso foi devastador para ele, entendeu? Vários problemas. Então, hoje eu olho o meu filho e eu vejo a história se repetindo. Eu falo, não, eu posso fazer diferente. Claro. Eu já tenho esse conhecimento. Mas você veja só, Violeta, é legal isso, porque assim, eu vivi dois extremos, assim, eu tive um tempo que eu fui muito focada em carreira e é uma coisa que eu até falo pro Alex, falo, amor, me policie, porque eu sou uma pessoa muito assim, se eu focar, eu quero fazer, eu quero ver o resultado e tal, e aí eu falei pra ele assim, eu tenho que aprender a ter esse equilíbrio. Eu, graças a Deus, melhorei muito, mas eu traumatizei o meu filho nesse ponto, porque assim, eu vivi uma época da minha vida que carreira, crescimento e tal, então eu saía cedo, ele tava dormindo, eu voltava, às vezes ele estava dormindo e tal, a gente não comia fora, até eu falo assim, as pessoas dão risada, eu falo, fiquei 6 meses sem fogão e não fazia diferença, porque a gente só comia na rua porque eu não tinha tempo de cozinhar.
Então a minha vida era assim, tipo, né? E ele acostumou. Hoje ele odeia sair para comer fora, ele não gosta, porque ele traumatizou. E assim, hoje ele já melhorou, mas quando eu fui voltando agora a trabalhar, mas eu desenvolvi um trabalho online, então hoje eu me readaptei, Deus me ensinou muita coisa, né? Como mãe, como mulher. E aí eu falo assim, ele via eu me arrumar, e ele falava, mãe, onde você vai? Aí, se eu falasse assim, a mamãe vai trabalhar, ele entrava em pânico, sabe? Assim, eu via na cara dele o desespero, porque ele traumatizou do período que eu saía cedo e voltava à noite, não tinha tempo para ele. Então, hoje, quando você falou do propósito, é exatamente o que eu sinto. Eu sinto que Deus ele me moldou para hoje ter um propósito realmente com mulheres, e ensinar que a gente pode ter uma carreira assim, aprender a trabalhar de forma produtiva para que eu dedique um tempo menor para que eu consiga ser mãe. É possível ter os Sim. dois se eu desenvolver esse equilíbrio. É, Né? Então, eu acho que a gente precisa entender isso, porque hoje eu vejo meu filho assim, ele tá se libertando desses traumas, mas o quanto eu traumatizei ele pelo excesso de carreira e aquela coisa e tal. E eu falo assim, hoje ele já. Mas é engraçado, que é você falando de tempo. Ele também exige muito meu tempo. Ele gosta de estar muito junto. Mas aí ele vira assim, mãe, amanhã nós vamos ter uma reunião, né? Que horas, gente? Tal hora. Aí ele é engraçado, ele fala isso. Eu falo, tá bom, o que nós vamos fazer na nossa reunião? Amanhã a gente pode jogar bola. Eu falo, então tá bom. Só que a regra é assim, ele já vira pra mim e fala assim, sem levar o celular, tá, mãe? Então, assim, toma. ele já, tipo assim, sabe? Aí até teve um final de semana, acho que foi sábado, que eu peguei e fiquei em off, né, das redes sociais, a gente saiu, a gente brincou. Assim, eu falei assim, tá bom, mamãe não vai levar nada, a gente não vai tirar foto, não vai nada, vamos sem celular. E pra ele é o maior prazer, porque aí ele entende assim, o tempo dela é pra mim. É muito louco isso. E, é igual o Azaf. A Keila falou que vai mudar para Santa Catarina para ter uma vida calma. Pode vir, querida, que você tem chances de ter. Vai, Keila. E outra coisa, viu, Keila? Você super vai fazer peças lindas. Olha lá, tô vendo aqui a Violeta com uma peça bem bonita que você gosta, né? Faz frio Eu que e fiz, tipo tá? assim, né? Sério, olha aí, adorei. Então, né, pode Aqui, dar ó, a muito minha certo. touca aqui, ó, que eu fiz também. Olha lá. Você sabe que eu sempre fiz crochê, né? Aprendi a costurar, fazer crochê, bordar, tudo com a minha avó. E só que eu tenho um problema de não começar. Eu tenho muitos projetos, minha cabeça está sempre fervilhando e eu não terminava nada. Nunca terminei nenhuma peça minha de crochê. Para você ter uma ideia, eu tenho uma saia que deve estar uns 16 anos que eu estou fazendo. É assim. Eita. Por causa da Keila, de assistir os vídeos dela, eu falava, meu, em 40 minutos ela fez o negócio, porque, lógico, o vídeo é acelerado, né? Meu, em 40 minutos ela fez. Olha essa peça, em 20 minutos ela fez. Isso foi mudando a minha cabeça. Olha que loucura. E até falei para ela, falei, Keila, você me desbloqueou nisso daí, porque Que agora eu legal. começo Muito uma legal. peça e termino. Essa touca aqui, ó, eu demoraria mais ou menos uns 2 meses para fazer. Eu fiz ela em 2 horas. Olha aí. Mas Graças. isso é muito legal, porque é uma coisa que eu bato muito na tecla. Eu tenho um curso de produtividade e eu falo, gente, a questão é, muitas pessoas começam as coisas, mas poucas, né, passam pelo meio e finaliza. Vai procrastinando, vai deixando para depois. E isso mata você aos poucos. Porque essa Sim. sensação de olhar e falar assim, meu Deus, eu não termino nada que eu começo, é terrível. A gente É. precisa virar essa chave. E é legal que você falou assim, no crochê, enfim, nas peças, eu fui desenvolvendo isso. E isso começa a refletir em outras áreas da vida também. Não, em tudo. Eu passei 6 meses. A cama do meu filho ele é alta. Ela tem 1,30 m, 1,40 m de altura, né? E quando eu mudei para cá, nossa, eu passei uns 6 meses com aquela cama assim, ó, de roupa, porque eu lavava roupa, maluca, tirava a roupa, jogava lá. Ai, daqui a pouco eu vou dobrar. Não dobrava nunca, nunca. Aí, assistindo um vídeo de uma organizadora, ela falou assim: Olha, você tem um quarto assim? E era meu quarto, né? É o quarto do meu filho. Aí, ele sempre dorme na sala. Ele gosta de dormir na sala. É meu filho, né? E ela falou assim: Não, sabe o que você faz? Você não vai ter tempo para chegar e parar a sua vida e tomar conta desse quarto.
Faz 1 hora por dia, ou 15 minutos por dia. Você põe o celular e vai organizando ele 15 minutos por dia. E foi isso que eu fiz. Aí, até que chegou um dia que o Cadu viu que eu estava empolgada em fazer o negócio, ele falou assim, Violeta, vamos acabar com isso hoje? Eu vou te ajudar. Em 2 horas a gente arrumou o quarto, porque era muita coisa, muita coisa. Como a casa aqui é pequena, eu tenho que ficar trabalhando aonde eu vou enfiar isso, para não ficar, não mudar a bagunça de lugar. E depois ficou. É verdade, gente, o Ricardo. Ele presenciou, né? Muita. Eu sou muito caótica, muito caótica. Eu sou a maluca e planejamento. Eu faço 1000 planejamentos, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. 5 minutos depois, minha vida mudou e minha cabeça mudou e eu não sei. Eu faço lista do mercado, chego no mercado e falo, mas cadê minha lista? Aí eu não lembro mais nada do que eu. Olha, mas eu tô aprendendo, eu tô melhorando. Isso é um processo. Eu falo assim, tudo é um processo. Até eu falo, gente, se alguém aprendeu a fazer, é possível aprender. Porque ninguém Sim. nasce sabendo e ninguém nasce errado, né? Você fala assim, eu já nasci assim. Não é. O bebezinho nasce um chip virgem. Quem vai Exato. implantando coisas erradas nele são os adultos, né? As Sim. crenças, os hábitos e tal. Então é possível você reprogramar. Agora, Violeta, eu quero agora entrar num ponto aqui. Você falou que você é dona de uma marca, né, de amendoim. Como que isso aí Isso. surgiu na sua vida? Como que funciona isso hoje? Como que você enxerga essa questão do empreendedorismo? Teve algum impacto agora na pandemia, né? Vida real, a gente está compartilhando, porque às vezes tem mulheres, eu falo assim, que querem empreender ou são empreendedoras e às vezes assim, agora com a pandemia teve que se reinventar em alguns pontos. Como que foi tudo Sim. isso para você? Bom, eu sempre achei que eu ia ser dona do meu nariz, né? Eu fiz faculdade, na faculdade eu jurava que eu ia ser juíza. Quando entrou no 4º ano de faculdade, eu cheguei à conclusão de que não, eu sou do mundo do negócio, eu não consigo ficar dentro de um escritório, eu não consigo ser funcionária pública, não dá, não dá. Para mim não funciona. Se eu tiver que ficar presa no escritório, morreu a Violeta. Aí eu tentei um negócio com a minha prima, de uma loja de roupa, não deu certo. Uma outra prima convidou também para um negócio com roupa, porque eu desenho, eu sou uma pessoa que eu sei tudo que eu quero da minha vida planejado, só que não, né? A pessoa faz direito, depois presta faculdade para medicina, de verdade, gente. Eu prestei 2 anos de faculdade de medicina depois de formado em direito. Mas eu gosto de desenhar, eu gosto de costurar, eu gosto de moda, eu gosto de tudo. Aí eu peguei e falei, não, Deus, eu preciso de um foco, eu preciso de um negócio, eu quero um negócio que não seja roupa, que não seja sapato, que eu não tenha que brigar com uma Havana da vida. Eu quero um negócio diferente. Aí fiquei 2 anos nessa, pedindo para Deus. Enfim, um belo dia me veio a ideia do amendoim. Porque com 11 anos, eu fazia 1000 cursos. Eu fazia curso de inglês, de piano, de pintura, de balé e blá, blá, blá. E o Brasil tem crises, né, gente? Não foi diferente, a crise atingiu a minha casa e meu pai falou, olha, a gente vai ter que Cortar. cortar algum curso aí. Eu falei, e eu tinha escutado uma história, assim, de uma tia, de um tio que tinha perdido o emprego e estava sustentando a casa com bombom. E nessa eu falei, meu, se ele que tem 40 anos consegue sustentar a casa com bombom, imagina eu que sou criança, eu vou conseguir pagar meus cursos. E comecei a fazer bombom, aí, de leite condensado, aí minha mãe falou, por que você não faz com amendoim? Aí eu tinha que comprar o amendoim, torrar o amendoim, tirar a pele do amendoim, quebrar o amendoim para pôr no chocolate. E foi um sucesso absoluto esse de amendoim. Então, eu passei Legal. muito tempo da minha vida trabalhando com amendoim, torrando amendoim, queimando amendoim, comendo amendoim, passando mal com amendoim. Enfim, muitos anos depois, eu fui no shopping e tem aquela Nut Bavarian. E eu nunca tinha dinheiro para comprar aquilo lá, porque afinal eu sempre fui. Eu era criança, né? E trabalhava com meu pai, mas eu não tinha salário, não tinha mesada, não tinha nada. Se eu quisesse R$ 1, eu tinha que pedir. E eu sou a pessoa que, se eu tiver que pedir, ferrou. Eu não vou pedir, né? Tanto é que eu e meu pai, a gente criou uma mentalização assim, de um olhar para o outro e ele tentar adivinhar o que eu queria. Porque se eu tivesse que pedir, para mim era a morte. Até que chegou num ponto que eu já estava um pouco mais velha e eu tinha dinheiro para comprar, que é o rim, né? Aquele cone é o rim para algumas pessoas. Custa o zóio da cara. Comprei aquilo e aquilo, gente, aquilo assim, ó, foi um negócio, falei, senhor, o que é isso? Por que eu nunca provei isso antes? E eu lembro que eu comprei um sabor licor de framboesa. E aí,
aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, meu, pensou eu com 2, 3 filhos, vindo do shopping, esse cheiro no shopping, e a criança pediu um cone desse, se ele comer uma vez, ele vai querer sempre, eu tô ferrada, meu orçamento vai falir, né? R$ 18 cada cone, não, eu não posso. Eu falei, meu Deus, coitado dos pais, como que o pai vem no shopping com uma criança? Tá ferrado. E aí, nesse dia, de 2 anos eu pedindo uma ideia, eu falei, senhor, tá aí, se eu pegar um negócio que é barato, porque ali tem várias castanhas nobres e amendoim junto. Se eu Sim, pegar um negócio que é barato, que é só amendoim, que eu sei trabalhar, que eu sei mexer, isso vai baratear muito. Então, o pai vai ter condição de, com o preço de um cone do Nut Bavarian, comprar 3 cones de amendoim, só que com vários sabores. Eu legal. sabia fazer aquele caramelado? Não, eu não sabia. Mas a gente tem o senhor de todos os conhecimentos, que chama Google, né? YouTube. Joguei lá, receita de amendoim doce. Assisti 2, 3 vídeos, sempre teve amendoim na minha casa, comecei a fazer testes e testes. Enquanto eu fazia teste, o teste do primeiro, que era o básico, e eu não saía da minha cabeça, eu preciso saber como pôr o sabor de framboesa nesse trem. Tentei de tudo, tentei groselha, botei pinga, fiz de tudo, não dava certo. Só que nos primeiros testes, o meu pai sempre deita uns 10 minutos, 15 minutos depois do almoço. Ele acordou e falou assim, ué, que cheiro de shopping é esse? Eu falei, oi? Cheiro de Opa! shopping? Eu tô no caminho certo. E enquanto eu fazia já vinha ideia, por que você não põe gengibre? Aí eu fazia o de gengibre, por que você não põe coco? Aí eu fazia o de coco, por que você não põe gergelim? Aí eu põe gergelim, por que você não põe chocolate? E assim foi. Em 4 meses eu desenvolvi mais de 15, 16 sabores de amendoim. E depois de aí queimei um monte, estraguei um monte. E aí, o que eu fazia com aqueles amendoim? Eu ia botando uns cones feitos de papel A4 e entregava para os parentes, para os professores e tal. Mas enquanto eu estava ali fazendo, já vinha as receitas, já vinha o nome, já vinha a imagem do Legal. logo. Inclusive o Ricardo, muito obrigado, está aqui ó, na live com a gente. Ele desenvolveu a minha logo, eu mandei um e-mail escrito, Ricardo, eu quero uma elipse com fundo listrado de 2 cores, escrito Minduim. Na minha cabeça era em letra minúscula. E aí ele mandou para mim vários testes em Modelos. letra Aham. maiúscula. E eu falei, meu, não era isso que eu queria com letra minúscula. Aí eu peguei e falei para ele, falei, Rico, eu queria com letra minúscula. Ele falou assim, então, mas é difícil ler em letra minúscula. Aí eu olhei bem, comparei a minha ideia, né? Porque eu fiz uma bolsa com o logo antes de eu pedir para ele. E eu falei, verdade, é muito M, é muito N, não dá para ler, mas em maiúscula dá para ler. Falei, bingo, é isso, Rico. E é o logo até hoje da minha marca. Legal. Desenvolvi todos esses sabores e, assim, teve impacto na pandemia? O que aconteceu? Aqui eu moro numa cidade litorânea. Minha cidade tem praia, mas a praia não é usável. É Uhum. horrível. Mas eu moro a 20 quilômetros de Bombinhas, que é o point de Santa Catarina. Eu moro a 40 quilômetros de Balneário Camboriú. Eu moro a Hum. 40 quilômetros de Florianópolis, né? Que são só lugares top da Sim. galáxia. Então eu vim para cá por causa do público rotativo que tem aqui. Só que aqui só funciona no verão. Não sei se vocês estão vendo, eu estou de lã. Tá 17 Uhum. graus aqui agora. E Eita! eu estava de touca até agora há pouco. E, e aí, então só funciona mais no verão. E a cidade que eu moro é desse tamanico, não tem público, não é um Bauru da vida que tem 400 mil habitantes. Mas, contudo, por dentro da via, o que aconteceu? Esse ano eu tava animadaça, eu falei, nossa, esse veraneio promete, eu vou arrebentar com o mercado. Dia primeiro, eu fui na praia e me acidentei numa onda monstra. Fiquei sem andar durante um mês. Hum. Aí eu falei, meu, ferrou com o meu veraneio, ferrou com o meu negócio, né? Aí fiquei. Uma cliente minha, ela colocou a foto do meu produto no cardápio dela. Então, para ela, eu tinha que entregar de qualquer forma. Então, eu peguei as crianças, o Cadu estava trabalhando, eu peguei as crianças e falei, vocês têm que me ajudar. Então, eu fiquei de pé do jeito que dava, eles me ajudaram a sacar. Entrei no carro e fui dirigindo e fui daqui até Bombinhas em terceira, para não ter que pôr o pé na embreagem, porque meu pé não tinha condições. A Agatha descia, entregava para essa cliente e para alguns outros. Resumindo, meus clientes foram para 2, né?
causa da pandemia. Quando finalmente eu fiquei boa, veio o quê? Veio a pandemia. Então, meu acidente é primeiro, quando eu fiquei boa, veio a pandemia. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou para Bauru. Tô lá em Bauru, veio o ciclone aqui. Quando o pessoal começou a abrir o mercado, as coisas, Eita. veio o ciclone, quebrou tudo, acabou com as cidades aqui. Você quer saber de uma coisa? Eu tô em Bauru, o ciclone tá lá, detonou tudo, ninguém vai querer produto. Fiquei 3 meses em Bauru, foi muito proveitoso, porque eu fiz cursos, eu Sim, evoluí, né? legal. Mas sim, teve um impacto. Agora eu tô com um projeto para me reerguer tudo de novo, porque eu perdi todos os meus clientes. Né? Eu Uhum. tenho 2, 3 clientes só agora. E aqui é assim, durante o ano é meia dúzia de clientes, aí no verão você tem que, já em setembro, começar a abrir os clientes, porque é, a conveniência está aqui, uma loja de conveniência, ela está aqui. Só que o ano que vem não é mais, é uma loja de roupa. Então, aqui é tudo assim, é extremamente rotativo, né? Uhum. E, enfim, agora eu já nem sei mais se eu quero só trabalhar com amendoim, esse negócio aí de... Sim, porque não, mas eu até falei para você contar como começou, né? E os impactos, porque a gente sabe assim que muitos negócios tiveram os impactos, né? E a gente vê assim, bom, eu tenho que me reinventar. E você falando do cenário como é rotativo aí, porque as pessoas precisam compreender em outros estados, né? Que às vezes a pessoa tá olhando só para ela e pensando assim, cara, é só eu que sofri com isso? O impacto veio só para mim? Não, veio para todos. Não, Mas o que a gente tem que pensar é, bom, apesar da pandemia, apesar de acontecer isso, o que eu posso fazer? Né? Seja nesse segmento que eu já estou, ou seja em outras possibilidades, porque igual você falou, sim, já me veio outras ideias, hoje eu tenho outras possibilidades, e é isso que a gente tem que fazer. Deus nos deu, gente, uma mente criativa. Deus nos é fez para verdade. excelência. A gente tem que parar de falar, se Deus quiser, Ele quer que a gente coma o melhor dessa terra. E eu falo assim, nesse período de pandemia, é um período assim que Deus ele está dando muitas ideias para as pessoas que confiam nele, ideias novas, novos projetos, e é você realmente se reinventar, se recriar, porque eu acredito que está vindo uma geração aí de empreendedoras, de pessoas que vão assim, cara, assim, ter um resultado absurdo. Porque é agora que a gente está tendo as novas ideias, os projetos e vai sair para arrebentar. Olha a loucura, eu fiquei em Bauru 3 meses. Você não acredita o que eu, além de eu fazer o amendoim lá, né? Porque se eu tiver uma panela e o material, eu faço amendoim. Vai ser etiqueta, lá os clientes já me conhecem. Eu vendi roupa de crochê de lã para família, para minha cunhada, para minha tia, para minha mãe. Então, quer dizer, olha a piração. Nunca na minha cabeça eu imaginei vender blusa de lã em Bauru, né? Porque é um calor, mas teve um frio lá. Eu quero colete, eu quero blusa. Não, tudo bem, eu faço. Então, como eu já estou desbloqueada, eu consigo fazer em uma semana a blusa. Ia fazendo e entregando, então vendia crochê, vendia amendoim, vendia um monte de coisa. E, enfim, agora estou aqui, Uhum. estou pensando que eu preciso expandir o meu negócio, obviamente. Eu estou Sim. num ponto que eu geralmente eu distribuo em conveniências, em pequenos mercados. Eu sendo MEI, eu não posso vender em mercados grandes. Os mercados grandes, não é que eu não posso, eu posso. Os mercados que não me querem, porque eles têm que arcar com 17% do imposto. E se eu for microempresária, eu pago 12 e eles pagam só 5. Né? O que é isso na vida deles? Não é nada, mas eles, enfim, Eles é visam a lucro, regra né? deles. Aham, É, com porque certeza. não é eles que pagam, quem paga é o consumidor final, entendeu? É que vai Uhum. pagar isso daí. E, Mas eu então, acredito, o Violeta, assim, que assim, esse canal não veio por acaso, né? Essas ideias aí não vieram por acaso, né? Porque eu você imagino. pode trabalhar nessa questão, né, do que você já vem fazendo do amendoim no período que é o período realmente que, né, tem muita demanda aí. Mas assim, eu acredito que esse canal, ainda mais agora, você já viu que teve um monte de gente aqui perguntando, né, sobre o canal, enfim. E assim, qual é o nome do canal? Fala aqui pra gente. Você não falou. Do meu canal, Na Mesa da Mamãe.
Na mesa da mamãe. Na mesa da mamãe. Então tem o canal no YouTube, tem o Instagram e tem a página do Facebook. Tudo com o mesmo nome, escrito em letras garrafais maiúsculas, caixa alta, na mesa da mamãe. Olha aí, E gente. Então você que tá aí acompanhando, depois você entra lá, já segue para vocês vendo, né, essas ideias que estão vindo aí, que com certeza, assim, eu acredito que vai poder ajudar muitas mamães. Depois a gente pode ir compartilhando mais aqui um pouco do projeto e tal. E enfim, né? Daqui a pouco, ó, faltam minutinhos, 20 minutos para eles nos cortar. Última frase que você tem para deixar. Que eles cortam seja por 1 hora. feliz, se joga. Isso aí, gente. Um beijo. Obrigada, Violeta, por estar aqui. Foi muito bom ter esse papo com você. E, gente, a semana inteira tá recheada de coisas maravilhosas. Já veja aí